Oi, gente, tudo bem? Eu sou Juliana, sou mãe atípica, sou mãe do Pedro, de 6 anos, que é uma criança autista de nível 2 de suporte. E hoje o vídeo é com relação à medicação, tá? Medicação no autista, pro autista, né? O que acontece? Tem muitos autistas que não precisam de medicação. Agora, tem autista que precisa de medicação. Por quê? Porque o autismo, ele é muito difícil ele vir sozinho. Todas as crianças autistas, crianças, adultos autistas, têm alguma comorbidade junto com o autismo. Então, na verdade, a medicação, ela não é para o autismo, né? Porque o autismo não é uma doença, né? Então, assim, o autismo não cura com a medicação. Só que a medicação, ela ajuda nas comorbidades que vêm junto com o autismo, né? Então, assim, e muitas das vezes a medicação ajuda até na qualidade de vida mesmo da pessoa, do indivíduo autista, tá? O que acontece? Eu vou falar a minha experiência com medicação, tá? O Pedro, ele tem transtorno do sono. O Pedro é hiperativo, ele tem muita hiperatividade. É, o Pedro tinha muita estereotipia quando ele era pequeno. Quando ele tinha 3 anos, ele tinha muita estereotipia, crises, sabe? E socialização dele também não era boa. E foco também, ele não tinha foco. O que é foco? Foco mesmo, gente, de tipo, pegar um telefone, né? Dando um exemplo de telefone. Mas toda criança, quando você dá um telefone, ela não fica ali sentada naquele desenho, ela, né, assiste aquele desenho ali. Não, o Pedro, ele não tinha foco, ele só ficava passando o telefone. Então, assim, ele nunca, sabe? Então, ele não sabia nem o que acontecia nos desenhos. Então, isso também era com relação do autismo mesmo. E aí, o que acontece? O Pedro, quando ele recebeu o diagnóstico de autismo, o médico me passou uma medicação para ele que é o Risperidona, sabe? Muitas crianças autistas usam o Risperidona. O Risperidona, no início, né, ele ficou tomando Risperidona de 2 até uns 4 anos, mais ou menos. E então, assim, o Risperidona ajudou ele no sono, ajudou nas crises, ajudou nas estereotipias, sabe? Ajudou num todo, sabe? Só que começa com uma dose pequena, né? E depois vai aumentando, né? Com relação ao peso da criança, a idade, né? E tudo. Então, foi aumentando. Aí, o Pedro conseguiu até uma dose de 2 ml e meio, porque aí começou a fazer mal pro Pedro. Mas como assim mal pro Pedro? Eu observo muito, sabe, o Pedro, porque como ele não fala, então os comportamentos dele a gente tem que tentar decifrar, né, o que pode estar acontecendo. E aí eu vi que quando chegou na dose de 2,5, ele, toda vez que você dava ele a medicação, ele ficava fazendo cara como se tivesse com azia, sabe, queimação. E aí eu comecei a observar isso, aí levei isso para o psiquiatra. Falei, olha, eu acho que a medicação está fazendo mal para o Pedro. Aí ele falou, mas por quê? Eu falei, não, não é com relação às comorbidades, mas com relação ao estômago dele, né? Aí eu falei, olha, vamos tentar trocar. Aí a gente tentou mesmo trocar a medicação do Pedro. A gente fez um processo com uma medicação, mas a medicação foi muito forte para o Pedro. Ele tomou um quarto do comprimido e apagou ele o dia inteiro, né? E eu lembro que eu dei ele de manhã, né? Que o psiquiatra mandou e ele ficou dormindo o dia inteiro. E aí acordou para jantar, acordou para almoçar, dormiu de novo. Aí acordou para jantar, dormiu de novo. Falei, gente, não, não quero assim não. Aí eu consegui, né, entrar em contato com o psiquiatra pela, pela instituição que ele faz lá, as terapias, e aí ele mandou voltar para o Respiridona e marcar a consulta com ele de novo, para ver qual que seria a outra possibilidade. E aí a gente tentou a tenicina, não teve efeito nenhum no Pedro. A gente tentou o Neuleptil de 1%, também não teve efeito nenhum no Pedro. E aí, ele tinha falado comigo há um tempo atrás, muito tempo, quando o Pedro tinha uns 3 anos, ele tinha falado comigo da possibilidade do canabidiol. Mas eu não queria, sabe? Eu tinha muito preconceito contra o canabidiol,
tinha muito receio, porque eu ainda não tinha estudado o que era o canabidiol, os benefícios dele. Mas aí ele falou: Juliana, assim, eu acho que o canabidiol pro Pedro vai ser bom, né? Aí eu fui e falei: não, então vamos tentar, porque já não tinha, assim, né, os remédios, porque, igual eu tô falando, cada autista é único. Então, assim, pro Pedro, para as características do Pedro, era esses que ele já tinha dado. Ele falou: Juliana, porque senão a gente tem que ficar dando muitas remedicação, e aí pode ser que, como um já deu problema no estômago, então pode ser que você dá mais, vai dar mais problema. Então, o canabidiol, ele, né, iria ressarcir, né, iria ajudar num todo do Pedro. Aí eu falei: então vamos tentar. E tentamos canabidiol. E o canabidiol foi muito bom pro Pedro. Assim, o Pedro é outra criança. Eu falo que existe o Pedro antes do canabidiol e o Pedro depois do canabidiol. O Pedro começou a tomar canabidiol com 4 anos, né? Vai fazer, não, com 4 e meio, quase 5 anos, né? Vai fazer 2 anos que ele, no final do ano agora, né, de 2026, vai fazer 2 anos que ele tá tomando canabidiol. E o canabidiol ajudou ele muito. Ajudou nas crises, ajudou nas terapias, no foco das terapias, sabe? E o que que acontece? A medicação, ela não cura o autismo, tá? Ela ajuda com relação às comorbidades que vêm junto com o autismo. Porque tem autista que tem depressão, tem autista que tem ansiedade, tem autista que tem o TDAH, tem irritabilidade, tem hiperatividades. Então, as medicações ajudam nesse conjunto que vem com o autismo. Então, assim, a qualidade de vida do ser autista com a medicação, muitas das vezes melhora, assim, muito, sabe? Igual o Pedro. O Pedro tinha muita crise antes das medicações, né? E agora não, que ele tem crise, tem, porque ele é autista, então ele não vai deixar de ter crise, porque é do autismo, mas assim, tipo, se ele tinha 4 crises na semana, agora ele tem uma crise no mês, entendeu? Então, assim, a medicação ajuda, sabe? As comorbidades do autista. Então, é muito bom, sabe? Então, esse intuito desse vídeo hoje aqui é com relação a isso, né? Às vezes você tem um filho autista, mas está com receio de medicar, né? E tudo, mas assim, às vezes você está fazendo um sofrimento com o autista, que às vezes a medicação ajudaria, né? Porque, igual o Pedro, antes da medicação, ele não dormia. Então, assim, no outro dia, ele ficava muito irritado. Porque por mais que ele dormia, tipo, de 3 horas da manhã até meio-dia, até 1 hora da tarde, mas não era aquele sono que ele precisaria de 9 horas da noite até 3 horas da manhã, entendeu? Então ele ficava muito irritado. E as outras coisas, né? A hiperatividade dele, as estereotipia dele, a medicação ajudou, a socialização, né? O foco, né? Hoje em dia, ele consegue focar para fazer atividades na escola, na terapia. Então, Pedro, então assim, a medicação ajudou muito, sabe? O Pedro, né? Mas ele não deixou de ser autista, né? Vocês estão vendo aquele pulando aqui, né? Ele é assim mesmo. É uma criança, né? é- é agitada, mas assim, a agitação que ele tinha antes da medicação não é essa de hoje. Hoje ele está bem tranquilo, né? Então, assim, a medicação, gente, ajuda muito, tá? Então, o intuito desse vídeo aqui é falar que se você tem uma criança autista, né, que tem crises, que tem uma epilepsia, outras coisas que vêm junto, né, depressão, ansiedade, procure um especialista, que às vezes ele acha alguma medicação que ajude, sabe? A pessoa autista a ter uma qualidade de vida melhor, porque é isso que eu prezo do Pedro, sabe? A qualidade de vida para ele conseguir, né, estar aí no mundo. Ele, com relação à fala, né, ele ainda não fala, então assim, eu ainda tenho que ficar, né, quando acontece alguma coisa, ainda tenho que ficar tentando ver como que faz. Então assim, a medicação me ajuda nisso, porque com ele tá focado, ele consegue às vezes me falar onde que tá doendo, sabe? Então, a medicação tem muito benefício mesmo. Então assim, a gente olha, tem muitas pessoas, cada autista tem a sua medicação, sabe?
Tem autista também, que a medicação, eu tenho relatos aqui de mães que a medicação, tipo, aí tem gente que fala comigo, eu tenho que ficar mudando de medicação muito. E realmente tem organismo, gente, que acostuma com a medicação e a medicação começa a não fazer efeito, sabe? Então, assim, tem relatos de mães aqui que a medicação dura 3 meses e aí tem que trocar, sabe? Então, assim, é complicado, né? Igual o Pedro toma canabidiol agora. Mas a complicação do Pedro é com relação a realmente o custo-benefício, né? Porque o canabidiol ainda não é uma medicação barata, né? Eu não ganho LOAS dele, sabe? Então, assim, o LOAS me ajudaria com relação à medicação, mas não ganho, né? Na minha cidade aqui, aliás, para mim não teve benefício. Entrei para poder tentar pegar a medicação pelo Ministério Público, mas ainda está em processo, sabe? Então, assim, é muita burocracia que tem com relação, sabe, à medicação. Eu acho que, assim, tinha que ser um direito, né, do autista ter a medicação dele, sabe? Gratuita, mas não tem. Igual aqui, eu ainda estou conseguindo comprar o canabidiol, mas eu sei que tem muitas famílias que não conseguem. Então, assim, às vezes as mães ficam com uma sobrecarga imensa da criança autista, porque realmente, gente, por mais que tenha família, por mais que tenha rede de apoio, a carga da mãe sempre vai ser a maior. Então, assim, tanto emocional quanto, né, física mesmo, porque a criança, né, toda criança quando tá passando mal, quando tá nas suas crises, né, quando tá nas suas, é a mãe mesmo que tá ali. Então, assim, às vezes a criança não tem condições mesmo de comprar uma medicação, né? Então a mãe fica com a criança autista sem medicação, sem medicamento. Às vezes a criança também, na onde que a pessoa mora, não tem nem médico especialista, né? Porque é psiquiatra mesmo que passa isso. Então, às vezes a pessoa realmente fica com a criança tendo crises, fica com a criança, né, tendo as coisas. Por quê? Por conta da condição de do sul, de não ter mesmo médico e não ter também condições de comprar medicação. Então, eu acho que, assim, com relação à medicação, tinha que ser gratuita, sabe? Aí o pessoal fala, passa aí propaganda falando que tem gratuito. Não, gente, a realidade nossa é outra, sabe? A gente tem que batalhar muito para poder conseguir dar um benefício melhor, sabe? Uma qualidade de vida melhor para os filhos da gente. E coisas assim que o governo tinha que fazer mesmo, sabe? Que é garantir a medicação do autista, porque realmente, gente, você vê o filho seu em crise, você vê seu filho, sabe? Você tá sem com pés e mãos atados, sabe? Por uma coisa que às vezes, né, se o governo olhasse melhor para as famílias atípicas, sabe? E não colocasse tantas regras com relação ao LOAS, porque assim, não é, muita gente não tem LOAS. A maioria das mães, a gente não tem LOAS. Se o marido trabalha e ganha um salário mínimo, não tem precisão, né? Não ganha LOAS porque o marido trabalha e ganha. Não, gente, mas assim, é difícil, porque as medicações, a medicação do Pedro é R$ 1.000. E aí? Entendeu? Então, assim, é complicado, né? Eu não compro de R$ 1.000, eu compro um frasco menor, só que aí dura menos. Então, assim, olha para você ver, é difícil, né? Então, a gente tem que ficar aí labutando mesmo, né? Cobrando das autoridades para poder dar uma qualidade de vida melhor para os filhos da gente, sabe? Mas em relação à medicação, olhem bem mesmo, sabe? Tentam olhar com um especialista, sabe? Para poder ver se consegue uma medicação para os filhos seus com relação ao autismo, né? Para poder ajudar nas comorbidades, no ser autista mesmo, tá, gente? Porque realmente, quando você consegue acertar a medicação, realmente as coisas fluem, sabe? O Pedro aqui agora é, ele tá muito agitado e agora eu vou ter que olhar com o psiquiatra dele, porque ele vai entrar pro primeiro ano, né? Então, assim, ele não tem ainda paciência de ficar sentado para poder fazer as coisas. Então, ele não fica, ele não senta assim. Tanto é que, igual cortar cabelo, ele não corta em barbearia. É eu que corto, porque não tem paciência de ficar sentado. Então, agora a gente vai ter que estudar essa, é, essa questão
ver se acha alguma medicação que consiga fazer com que ele, sabe? Não é para ele ficar sentado direto, mas assim, com que ele consiga é, diminuir mais ainda a agitação dele, para ele conseguir, né, fazer alguma coisa com relação à escola, sabe? E aí, quem sabe, né, eu consiga voltar com ele de novo numa barbearia para cortar cabelo, porque é eu que tenho que cortar, porque ele realmente não consegue. Então, assim, é, eu, né, sou a favor da medicação. Mas tem crianças autistas que não precisam mesmo, sabe? Mas eu acho que se a criança, você vê que a criança realmente, né, tá, sim, com algumas, muitas, um pacote mesmo de comorbidades, então, assim, é uma questão de você olhar mesmo a medicação, porque realmente a medicação é, ajuda na qualidade de vida da criança, tá, gente? Então, assim, fiquem aí, né, no canal aí que a gente vai colocar mais temas. Se vocês quiserem algum tema também que a gente, né, que eu consiga olhar para poder estudar, para poder ver, né, fazer um vídeo aqui, sabe? Pra gente poder interagir aí e fica mais. Não esqueçam, gente, de curtir aí, tá? O meu vídeo, ativar o sininho, tá? E se inscrever no canal, viu? Fiquem com Deus.